ponto aqui está no nosso boletim, na parte do meio, né? A respeito aqui da diferença entre justificação e santificação. Não sei se vocês entenderam aqui. Com relação ao arrependimento aqui, é muito claro. Arrependimento aqui é uma ação de Deus no coração do homem, não tem como. O homem por si só não se arrepende. Aí é o Espírito Santo que vai mover ao arrependimento, e aí, né, tem um ponto aqui. Mas a justificação aqui e a santificação, eu acho que a gente precisa parar um pouco aqui para entender a diferença de um e de outro. Né? Vamos ler mais uma vez aqui. Diz assim o texto: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, é uma verdade, né? Contudo, elas diferem nisto. Então ele vai mostrar aqui a diferença de um e de outra. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo sobre o pecador. Então Deus justifica a mim e a você por causa da justiça de Cristo, né, em pagar os nossos pecados para Deus. Então Deus nos justificou, Ele pagou. Quer dizer, a condenação que vinha sobre mim, isso é a justiça de Deus, Cristo levou sobre si e me livrou dessa condenação. Então, essa é a justificação de Deus em Cristo. Cristo me justificou porque cumpriu, Ele pagou o preço da nossa condenação. Vamos lá. Na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Então, primeiro vem o quê? A santificação e a justificação, no contexto aqui. O próprio texto diz, primeiro aqui é a justificação. Cristo lhe infunde a justiça de Cristo em você. E aí vem a santificação, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida, né, fazendo com que a gente não pratique mais os pecados que nós praticávamos antes. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercer. Exercer o quê? Essa justificação e essa graça. Outra diferença aqui. Na justificação, o pecado é perdoado. E Cristo nos justificou do nosso pecado. Na santificação, ele é subjugado. Aí, está vendo que é uma ação aí passa a ser uma ação do homem. A minha ação. Quem subjuga o meu pecado sou eu. Ora, na justificação, o meu pecado foi perdoado em Cristo. Então, a santificação é uma atitude de minha juntamente com Deus, porque Ele me dá o seu Espírito. Então, já tem a participação dele. E agora, qual é o meu papel? Subjugar o meu pecado. O que é subjugar? Pisar sobre ele. Não deixar ele tomar a frente. Ele tomar a minha vida, né? Aquela, aqui falando da justificação, liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus. Então, na justificação, eu sou livre da ira vindoura de Deus. Eu já sou justificado, sou justo para Deus. Né? E isso perfeitamente nesta vida, de modo que eles nunca mais caem na condenação. Aqui ainda na justificação. Esta não é igual em todos os crentes. Esta que é a santificação, claro. E nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo na perfeição. Então, a santificação, na minha e na sua vida, ela tem que ser desenvolvida. E ela não é igual para todo mundo. Você deu para entender aqui? Não é? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Qual foi a soberania de Deus? Nos justificar em Cristo e colocar em nós o Espírito Santo. Qual é a responsabilidade humana? Com esse entendimento, subjugar o meu, eu subjugo o meu pecado, você subjuga o seu. Essa é a nossa participação na câmara, e ela é uma coisa constante. Não é? Coisa constante. A nossa santificação ela é diária. Diária. Todo tempo, todo instante, todo momento. Não é uma coisa de pronto. A salvação não, e a justificação não. Ela é uma ação conclusiva. Já foi feita. Mas a santificação não, ela é um processo. A gente caminha, né, em direção à Nova Jerusalém, né, em direção à volta de Cristo, nessa santificação. Deu para entender agora? Justificação e santificação, a diferença? A santificação é o nosso exercício diário, né, de caminhar com Deus pelo poder do Espírito Santo, da graça de Deus em nossa vida. Né? Ele vai acusar, gente, o Espírito Santo acusa. É impressionante. Eu não sei se é assim na sua vida, mas quando eu piso na bola, a luzinha vermelha acende logo. Ó, você pisou na bola, você está fora, conserta isso aí. Isso é a nossa santificação. Para que a gente não viva mais pecando. Não é?
Como Deus é gracioso, irmãos. Como Deus é gracioso. Até isso a gente depende dele. Nós não temos a capacidade, por nós mesmos, né, de exercermos essa santificação. Né? Tem que ter a ação dele, do Espírito Santo dele em nosso coração. Né? Isso é gracioso demais. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Nós vamos concluir aqui a nossa aula. Estamos aqui vendo o livro do pastor Adão Carlos e do Alderi de Souza, O que todo presbiteriano inteligente deve saber. É um livro bacana, princípios básicos da doutrina cristã. E nós começamos na aula passada aqui, no domingo passado, sobre a Igreja de Cristo. Nós vimos aqui os conceitos bíblicos da Igreja, nós vimos também a essência e o caráter multiforme da Igreja, vimos também os atributos da Igreja, e hoje vamos encerrar nossa aula com as marcas da verdadeira Igreja de Cristo. Ora, existe marca numa igreja verdadeira, irmãos? Sim ou não? Mas antes de responder essa pergunta, não é? Eu queria perguntar a vocês o que é a igreja? O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja no contexto bíblico? Da forma que Cristo trata a igreja. O que é a igreja? Biblicamente falando. Hã? Muito bem. Essa é a palavra mais correta, mais bíblica para se definir o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos o quê? Membros deste corpo. Nós somos enxertados no Senhor. Nós pertencemos à sua igreja. Nós pertencemos ao seu corpo. Ora, se é um corpo, ele tem membros. Qual é o principal membro do corpo? Pode falar, Marcinho. A cabeça, claro, irmãos. Porque tudo está no nosso cérebro, tudo está aqui dentro. Tudo funciona a partir daqui. Todos os circuitos, né, neurológicos, né, temos aqui uma pedagoga que tem um mestrado em neurociência, sabe disso. Todo o mover do nosso corpo está na nossa cabeça. O nosso coração está onde? Na nossa cabeça, não é no peito. O peito está lá, o órgão que bombeia o sangue para todo esse corpo. Mas a cabeça, irmãos, é o órgão principal do nosso corpo. Ele que coordena tudo. Ele que coordena tudo. E a pergunta é, quem é o cabeça da igreja? Sou eu? É a igreja presbiteriana, é a igreja batista? Não é, irmãos. O cabeça é Cristo. Então, tudo se move em função do cérebro, da mente de Cristo. E nós agimos como membro desse corpo segundo as motivações, os propósitos, né, da sua mente. Da sua mente. Ou do seu coração. E a Escritura Sagrada, ela vai nos revelar a mente de Cristo, ou o coração de Cristo, para que os seus membros sejam motivados a viver e a agir conforme a mente e o coração de Cristo revelado em sua palavra. Isso não é bonito, irmãos? Isso é a igreja do Senhor. É isso que nos move. É isso que move a igreja do Senhor. Por isso que ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque nada vai de encontro à igreja, porque a igreja tem como cabeça Cristo. Ela é triunfante, ela é militante. Ela é visível, ela é invisível. Ela é orgânica e é organismo. A gente viu tudo isso aqui. Mas tudo parte da sua cabeça. Não é da minha cabeça. A igreja não é criação do homem. Não é, irmãos. Associação pode ser, não é? Uma seita pode ser, fruto da cabeça do homem, do pensamento do homem. Não é? Uma instituição é fruto da cabeça do homem. Mas a igreja difere de todo e qualquer organismo ou organização humana. Ela difere completamente. Porque ela tem um Senhor.
sobre todos, que governa a todos, que pastoreia a todos, que exorta a todos, que disciplina a todos, sem exceção. Isso é a igreja do Senhor. E ela se forma, ela se reúne com os seus membros, aqueles que fazem parte do seu corpo. E nós vimos também que a igreja ela é católica, ela é universal. Não é a igreja universal daqui do nosso lado. É uma denominação. Ah, está aqui. Não é aqui, está aqui. Não é isso que eu falo. Mas da sua universalidade. Isso é, a igreja do Senhor está espalhada por todo esse mundo. Aonde você for nesse mundo, você vai encontrar uma igreja reunida. Seja pequena, seja minúscula, seja às escondidas, ou seja uma mega igreja, uma igreja grande, nessas capitais grandiosas que existem pelo mundo. Mas a igreja do Senhor, e ele governa a todas elas, por meio da sua mente, que está exposta em sua palavra. Então, a própria Bíblia, ela vai nos pontuar marcas que apontam, que caracterizam uma igreja verdadeira. Mas por que isso? Por que, irmãos? Porque existe muita igreja falsa. Muita igreja falsa. Irmãos, qual foi a grande luta do apóstolo Paulo em todo o seu ministério? No Oriente e na Ásia Menor. E chegando até a Europa. Até a Itália lá em cima. Qual foi a grande luta de Paulo? Os falsos profetas. Qual foi a grande luta de Cristo nos evangelhos? Contra quem? Os falsos profetas. Irmãos, é muito fácil arrebanhar uma multidão por uma mentira. Muito fácil. Muito fácil. Você vê as seitas. Segue as pessoas, arrebanha as pessoas, escraviza as pessoas. Essa semana eu recebi, abrindo aqui um parênteses, uma notícia que na Índia, o governo da Índia proibiu a conversão ao cristianismo. Com perseguição e um monte de coisa como consequência. E ontem eu fui na reunião do presbitério e tinha um pastor aqui da Belo Horizonte, da primeira igreja, que ele está com o ministério na Índia. Quando eu recebi a notícia, eu digo, isso aqui só pode ser fake news. Como é que um governo pode proibir que alguém se converta ao cristianismo? Isso não existe na história. Quer dizer, já existiu. Mas século XXI, irmãos. Né? E eu fui lá conversar com ele, pastor Marcos Antônio. Pastor Marcos, como é que vai? Eu recebi uma notícia essa semana, né, missionária, e acho que é fake news. Ele fez, qual foi a notícia? Que o governo da Índia fez uma lei proibindo a conversão. Ele fez. É verdade. E eu perguntei, e aí? E aí o seguinte, se o hindu se converte, o oficial do governo vai lá, ele é trazido para o interrogatório e para negar a fé dele. Simplesmente isso. E vocês que estão lá? A gente não sabe ainda qual vai ser as consequências sobre nós que estamos lá, com essas entidades missionárias. Mas eu acho que a gente nunca vai estar preparado para isso. A gente está sempre achando assim, não, orar, ele vai ficar muito disso, isso não vai acontecer. Mas a gente já está vendo sinais e mais sinais todos os dias, que daqui a pouco, até aqui no Brasil, onde que, assim, a população é muito grande cristã, vai sofrer disso. Vai ser subjugada. Já está sendo subjugada. Disso e começar a fazer proibições, arrumar picuinha daqui para ali, para inventar coisas, para começar a proibir a gente de pregar o evangelho, de espalhar, porque assim, isso vai acontecer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A esquerda
comunista, toda esquerda é comunista, né? Sabe que o último obstáculo é o cristianismo. Ela sabe disso. Ela sabe disso, que a guerra delas não é contra a sociedade de um modo geral, porque isso aí eles conquistam muito fácil. Mas eles sabem que o último obstáculo é o fundamento judaico-cristão. Eles sabem disso. E vão cair em cima disso. Estão caindo já em cima disso. No Brasil, a semana passada foi preso um pastor, lá no Espírito Santo, por suas colocações contra esse regime que está aí. Isso é uma realidade, irmãos. Nós vamos viver essa realidade. Nós vamos viver essa realidade. Não é? Então, não fique pensando em vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal. Olha, Deus é soberano na história. Se Ele quer ajuizar o Brasil, Ele vai usar justamente o que Ele está fazendo. Ele está vendo o que está acontecendo tudo aí. Ele está provando a sua igreja. Foi a pandemia e agora vem a pandemia pior, que é a pandemia ideológica. E o anticristo, ele tem o poder ideológico. Ele tem o poder ideológico. O diabo, ele não é aquela pessoa feia, horrorosa, como se apresenta nos filmes, não. Não, irmãos. Ele tem estratégias, ele se disfarça de anjo de luz. Ele usa o sistema para isso, para subjugar as pessoas. Então, quem não pensar como eu penso, o que é que vai acontecer? Vai ser desmonetizado, vai ser caçado, vai ser preso, vai ser subjugado, vai ter suas contas no banco bloqueadas. O que é isso? Isso é o poder do anticristo, irmãos. Não se iludam. Não se iludam. E ele usa personagens humanos para poder prosseguir com o seu projeto. Ele está assim, não é, vindo para cima com muita força. E se preparem a partir de janeiro. Não é? Eu não quero aqui ser um derrotista. Não é isso que eu estou falando, não. Mas é para uma realidade que a gente nunca enfrentou na vida, como você acabou de falar aí. E a gente vai ter que se segurar em Deus mesmo, porque a coisa vai apertar. Eu posso ser preso aqui com as minhas colocações, com as minhas pregações, a partir do YouTube, colocando essas coisas. Estão rastreando tudo. Estão rastreando tudo. Essa é a realidade. Isso não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Porque eles sabem que o último obstáculo é a tradição judaico-cristã, que mantém ainda esse mundo do jeito que ele é. Esse é o papel da igreja. Não pense, irmãos, que nós estamos aqui para embelezar o bairro do Jardim Canadá. Não é isso, não. Nós estamos aqui realmente para trazendo aqui a bênção do Senhor, não para nós, mas para todo o bairro. Sendo luz aqui para o bairro. Basta ter a placa aí, Igreja Presbiteriana. Ela já está dizendo uma coisa para o povo aí. Já está confrontando o coração deles. A gente precisa ser mais enfático, né? A gente precisa ir para a rua e evangelizar. Isso eu vou fazer o ano que vem. O ano que vem, um dos projetos aqui nosso aqui é culto ao ar livre, né? Ele vai ter aqui. Já para isso, para poder confrontar esse povo aí fora. Confrontar mesmo, não é falar besteira, não. Ah, Deus te ama, não sei o quê. Eu não vou falar isso, não. Eu vou falar justamente o contrário. Né? A palavra vem para dividir as coisas. Né? Mas vamos voltar aqui para o nosso... Isso faz parte do nosso tema. Por quê? Porque é na perseguição, irmãos, numa época de crise, que a igreja mostra a sua cara. Mostra para que ela veio, mostra as suas características, mostra a sua fibra de fé, de confiança e fidelidade em Cristo. Irmãos, vocês imaginam quantos crentes se desviaram no primeiro século com a perseguição romana? Muitos, irmãos. Milhares se desviaram, negaram a fé. Porque era ou você nega a fé ou sua cabeça sai fora do pescoço. Que assim era a perseguição romana. O Senhor era César, acabou-se, não tinha outro Senhor. E você vê que Paulo foi morto por quem? Quem foi que matou Paulo? O Império Romano. Quem era o imperador na época? Nero, 64. Mas por que Paulo morreu? Jesus Cristo é o Senhor, eu não vou me dobrar. Não, Paulo só não. Todos os apóstolos foram martirizados.
de uma forma mais violenta, de uma forma mais branda, como João ficou em Pátimos, exilado lá em Pátimos. E ninguém soube mais da história dele depois, se ele voltou ou não. Já era velho, né? Mas sofreram martírio. Né? Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina, irmãos, o horror disso aí. Então, não é? Isaías foi cerrado ao meio, posto num cesto, né? E cerrado ao meio. Aquela máscara que existe ali, né? Que a gente vê aquela ilusão ali, se baseia nesse tipo de coisa aí, cerrando o outro ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. Não é? Muitos irmãos, todos eles. Lê o Hebreus 11, ali o relato ali do autor, falando sobre os fiéis da fé. E nós já chegamos nesse tempo. Né? E vai ser proibido evangelizar, vai ser proibido pregar, vai ser proibido dizer, vai ser proibido cantar algo mais que a neve. O nosso general é Cristo, vai ser proibido cantar, porque isso gera, não é, isso gera um confronto com a minoria, né, que é de cor, né, que não pode cantar porque é negro. Nossa, como é que Cristo é mais alto que a neve? Como é que eu vou ser se eu sou preto, se eu sou escuro? Né? Mas é ridículo, mas está aí. Né? Está aí. Obrigado a fazer casamento gay, que eu não vou fazer isso. Mas a lei está vindo aí. Né? E a gente vai ser obrigado a isso pelo Estado. O Estado vai mandar em sua vida. Vai mandar em seus filhos. Perseguição. Não, o homeschooling, né, provavelmente vai ser extinto. Os clubes de tiro vão ser fechados. Já está aí, já, pelo ministro da Justiça, que vai entrar no ano que vem. Perseguição, irmãos. Isso é. Não é? Mas quais são as marcas de uma igreja verdadeira, irmãos? Não é? Segundo a Escritura. Não é? Irmãos, na história do cristianismo, a igreja nunca teve sossego. Nunca teve sossego. Ou teve uma tensão maior ou uma tensão menor de perseguição, mas nunca teve sossego. Sempre houve que se levantasse contra. Sempre. Sempre. Então, irmãos, segundo o autor aqui, ele vai dizer o seguinte: a igreja visível, que é a nossa aqui, se compõe de denominações e comunidades locais de crente. É uma verdade. Nenhuma denominação ou igreja é perfeita ou completa. É verdade. Muito crente fica pingando de igreja para igreja. Não, aqui não é bom, ali está bom, aqui vem para cá, senta aqui, passa os 6 meses aqui, vai para outra e tal. Porque ele quer encontrar uma igreja perfeita, sem defeito. Vai encontrar? Vai. Mas só quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Porque aqui na terra, onde ele for, ele vai encontrar, ele não vai encontrar uma igreja perfeita. Ele pode encontrar igrejas mais coerentes com a Escritura. Mas perfeita, não vai encontrar. Por que a igreja não é perfeita, irmãos? Alguém pode responder? Hein? Porque os seus membros são imperfeitos, ainda. Não tem como. Mas isso não justifica que nós devemos nos acomodar na nossa imperfeição. Porque nós somos chamados a seguir o perfeito que é Cristo. E nós podemos amadurecer, nós podemos crescer, não é, com saúde. Então vamos lá. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. É verdade. Então não existe igreja pura. Não existe, irmãos. Como eu falei, existe mais coerente, mais fiel, mais comprometida com o Evangelho. Aí você encontra. Você encontra. Mais pura, mais branca, alva mais que a neve, você não vai encontrar em lugar nenhum. Como a Daniela falou. São homens, somos nós. Né? Imperfeitos e lutando, correndo atrás da nossa perfeição em Cristo Jesus. Mas a Escritura Sagrada aponta alguns sinais
que nos permitem distinguir uma igreja verdadeira de outra que não passa de seita ou ajuntamento de pessoas. É verdade. É verdade. Isso é um perigo. Por que é um perigo, irmãos? Porque uma má doutrina bíblica vai deformar a sua saúde e a sua espiritualidade. Vai lhe alejar, vai lhe mutilar. Uma doutrina errada, irmãos, olha, é algo terrível. Desgraça a sua vida. Detona com a sua vida. Ou você finge, ou você não aguenta viver naquela doutrina. Não aguenta. Eu já contei esse caso aqui, isso eu li num livro, foi um fato real, isso aconteceu em São Paulo, de uma igreja pentecostal, eu não vou entrar aqui no nome, mas que a filha do pastor cortou o cabelo, bem curtinho. Uf, pronto, bastou isso. Ele deu uma surra nela, né, e dizer que tinha perdido a unção e o ministério dele, porque a filha cortou o cabelo. Olha só. Olha só, que tipo de igreja é essa? Que doutrina é essa, irmãos? Que você está ensinando e pregando? Isso é uma escravidão de vida. Exatamente. O controle, ele quer controlar as pessoas. É. É, isso. E aí, eu tenho uma amiga que ela não pode ir no cinema. Eu falei, como não pode ir no cinema? Não, porque a igreja não pode ir no cinema. Eu falei, tá, aí esse Netflix pode, né? Novela pode na Globo, Netflix. É um negócio assim. É, Eu falei, olha, tem é uma incoerência. É muito homem. É. E aí foge completamente da Bíblia, completamente das coisas de Deus. Nós temos uma igreja aqui no Brasil que é mulher de um lado, homem do outro. E a mulher tem que usar véu. Senão, não é aceita, é excomungada, é expulsa da igreja e não se misturam. Nós tivemos uma ajudadora lá em casa, né, que ela fazia parte de uma igreja pentecostal, né, e era a coisa mais assim esdrúxula possível. Né. Ela tomava banho de roupa com roupão. Exatamente. Não cortava cabelo, não fazia as pernas. Era complicado o negócio. E eu perguntava qual é o fundamento bíblico. Hã? Porque Jesus podia voltar naquele momento que ela estivesse pelada. É exatamente isso. Ah. Irmão, vocês imaginam como é a cabeça, como é o cristianismo dessas pessoas? Como é que elas conseguem viver e adorar a Deus dessa forma? Qual é o Deus que elas estão crendo? Eu fico tentando entender assim. Eu não vou nem ir lá para tentar aprender, porque eu acho muito bizarro. Eu fico pensando assim, de que forma a pessoa chegou nesse patamar. Porque a avó dos meus meninos mais velhos, ela é, a filha dela é católica e tal, e aí ela foi para a igreja cristã no Brasil, que é essa do bem. E é assim, muito neurada com um monte de coisa. É. Muito mesmo. E eles falam o seguinte, se a pessoa cair em adultério, acabou ela para o inferno mesmo. Não tem perdão. Eu falei para a dona Vilma, a Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, o único pecado que não... Não, até isso tem. O único pecado que não tem, que lhe condena ao inferno é o pecado sem arrependimento. Até a blasfêmia tem arrependimento. É. E aí, esse aí você larga para lá. Porque não tem, a pessoa não tem a comida e ela apela a você. Ela fala, não, mas eu aprendi, foi assim, e o fulano falou que era assim. E aí a pessoa fica muito isolada, fica assim, fica parecendo um doido. E vira escravo. Vira escravo. Ele é escravo da denominação. E isso é infeliz demais. Irmãos, primeira
característica de uma igreja saudável e verdadeira. Não é? A correta pregação da palavra de Deus. O correto ensino, a correta doutrina. Isso promove saúde e crescimento na igreja. Agora, muito crente não lê a Escritura. Esse é outro problema sério em nossa cultura. As pessoas não leem a Escritura. E quando leem e não entendem, fecham, em vez de procurar o pastor para tirar suas dúvidas e querer conhecer mais. Não leem. Não leem, irmãos. Então, a grande falha, não é, dessa população que está nesse contexto aí, dessa escravidão, não é, espiritual, não é, feita pela tradição humana, é porque eles não leem. E quando leem, quando não entendem, eles não perguntam, não questionam. Porque os pastores se transformaram em deuses da sua igreja. É o que o pastor fala e o que ele não fala. E eu vou seguir, cegamente. Isso está errado, não é assim, irmãos. Então, se existe uma correta pregação da igreja, da palavra de Deus, se existe um correto ensino da Escritura, logicamente, a igreja vai ser uma igreja saudável. Com todas as suas crecas, com todas as suas imperfeições. Ela vai ser saudável. Por quê? Porque não se vai criar tradições humanas para poder controlar a igreja. O que é que a liderança de uma seita quer? Qual é o objetivo dela? Controlar a sua mente. É isso que eles querem. Pois não, Rafael. Não, correto. Exatamente. Uma pergunta simples. Né? Quantas vezes você já leu a Escritura de Gênesis e Apocalipse? Responda para você mesmo, não quero saber não, responda para você mesmo. Outra pergunta. Você faz leitura diária da Escritura? Você lê todos os dias? Você lê todo dia a sua Bíblia? Pelo menos um capítulo de qualquer livro da Escritura? Não é? Então, irmãos, são essas tradições que vão fazer com que eu tenha uma fé saudável. Porque vai surgir dúvidas, vão surgir N dúvidas. E eu vou recorrer a quem para tirar minhas dúvidas? Conversa com o pastor. Porque se o pastor não souber lhe responder, ele vai estudar, vai consultar e vai lhe responder. Não vai deixar você sem resposta. Porque para ele também ele quer essa resposta. Ele precisa da resposta. Para também tirar as dúvidas dele. Então, se a gente não lê a Escritura, a gente vai entrar em a gente vai aceitar qualquer coisa. A gente vai deixar ser levado por qualquer sopro de doutrina. Ou qualquer falso profeta. Está assim de falso profeta aí fora. Cheio de gente aí. Então, é uma necessidade. Para que haja uma correta pregação da palavra, duas coisas aqui são necessárias. Primeiro, que o pregador conheça a Escritura. E segundo, que os ouvintes conheçam também a Escritura. Porque se você falar alguma besteira, ele vai se levantar e dizer, olha, isso não está na Escritura não. Isso é coisa da sua cabeça. Você já cortou logo. É dessa forma. Né? Paulo elogia os crentes de Bereia. Por quê? É porque Paulo pregava e eles lá, consultando tudinho ali para ver se estava correto com o que ele estava falando. Deveria ser assim com a gente. Da mesma forma. Da mesma forma. Então, abra aí em Atos 2:42. Para a gente começar a trabalhar essa questão aqui das marcas verdadeiras da igreja. A gente não pode viver, irmão, sem doutrina. Essa palavra é muito gasta. Foi gasta e foi banalizada de uma forma completamente errada. Né? Então, quando fala em doutrina, vixe, doutrina, não, eu quero o Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e não sei o quê, não é? Que para lá, que para cá, né? Essa coisa toda aí. Não, meu negócio eu quero estar no mover do Espírito. Eu quero estar no mover do Espírito. Não é? Eu quero estar aí, eu quero estar
aquela coisa assim transcendental, mística, que me arrepia e tal. Irmão, tudo isso é emoção. Isso não vai levar para lugar nenhum. Você sapateia na igreja, você dança na igreja, você urra na igreja, você fala um monte de língua que ninguém entende nada, nem você entende o que fala. E tudo isso se passa em nosso contexto, aí você rodopia, né? Pois não, Jônio? Volta seco, né? E isso, irmãos, quando você espreme, o culto foi uma bênção o culto. Aí o pastor pregou sobre o quê? Ah, eu esqueci, não sei, não sabe, não sabe. Ah, E ela tinha um culto na casa dela, né? Na casa dela, acho que era toda terça-feira. E a gente ia nesse culto e tal. E aí, teve o aniversário da igreja de 19 e eles convidaram as pessoas que já tinham sido dele, então eu fui no sábado lá. E aí chegou lá, encontrei muita gente, foi muito bom mesmo. E aí encontrei com ela. Aí eu falei, Márcia, você tá aqui ainda? Ela falou, não, não é pra mim. Aí eu falei, ela falou assim, onde você estava? Eu falei, na igreja presbiteriana de Jardim Canadá. E a igreja presbiteriana de Jardim Canadá é lá da primeira igreja. Nossa! Tem nada, né, Márcia? Eu tenho Bíblia. Palavra, eu gosto disso, de oração, tem as pessoas que, sabe, ó, não uma igreja cheia, mas uma igreja que eu estou amando e tal. Não, mas é uma igreja de fada. Por quê? Ah, e aí ficou aquele negócio assim meio. Eu sempre gostei da igreja presbiteriana. Depende da igreja presbiteriana, tem um ministério de louvor. Igual semana passada deu um louvor que foi muito bom, que é bom demais é muito mesmo. bom. É. Mas assim, a gente não quer, eu falei, não, a gente não precisa disso não e tal. Aí chegou uma hora assim que teve um momento, acho que foi o pastor estava pregando, ele deu um ministério de louvor. E aí ele, assim, de gravar disco e tal. E aí ele cantou algumas músicas e ele pregou e tal. Teve uma hora que ele falou alguma coisa, aí ela chegou e me abraçou assim e começou a falar algumas coisas, como se eu estivesse passando por alguma situação assim de esfriamento espiritual e tal. E aí eu fiquei quietinha assim, meu Deus, sabe? Foi peço meu coração. E assim, Deus sabe que eu não estou passando por isso. A gente tem um monte de problema, mas graças a Deus essa é uma coisa assim que a gente tenta buscar, né? Para ter assim, alento mesmo diante do Senhor. Mas eu fiquei olhando assim, ela tá tão voltado para esse negócio assim, do agitado, do língua estranha e Do barulho. externo, né? É do externo. Assim, oi, gente, mas e a Bíblia e viver a palavra, né? Viver assim, amar, querer que Deus, o próprio Deus, fale ao seu coração, está muito à parte, sabe? Eu fiquei assim, pensando nisso, eu achei muito engraçado ela Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha só aqui. Primeira característica de uma igreja aqui, saudável. A perseverança na doutrina. Através de quê? Da pregação da palavra, do ensino. É uma marca da igreja, irmão. Então, você vai para uma igreja, né? Não se impacte com a forma. Não se impacte com o externo, com o que os seus olhos estão vendo. Não se impacte nisso. Espere para ouvir a mensagem. Espere para ouvir a condução da liturgia do culto. Observa isso. Observa o zelo, a seriedade que trata com a Escritura. A mensagem, né, como ela é colocada, como ela é trazida, como ela é exposta para a igreja. Não é? Isso é que é o mais importante. O resto Deus acrescenta. É o que está aqui em Atos. E Deus acrescentava a cada dia o aumento da igreja. A segunda marca, irmão, de uma igreja saudável, né? É a correta administração dos sacramentos. Nós temos quantos sacramentos? São 2. Só. Mais nada. Mas como é o correto
ou como é a correta administração de sacramentos? Como isso é feito? De uma forma correta. Através de quê? Da exposição bíblica, da fundamentação bíblica. É dessa forma que o sacramento é feito. O pão é pão, no caso da ceia, o pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Ali não há nenhuma transubstanciação, não há nenhuma fusão ali. Não há nenhuma incorporação do pão, agora Cristo é o pão, agora o suco é o sangue. Não tem nada disso. Porque a ceia, irmãos, ela traz, é um memorial. Eu me lembro do que Cristo fez por mim e também estou me lembrando que ele vai voltar. Ela aponta para isso. É uma sinalização à memória do seu sacrifício, da sua exaltação e do seu retorno como rei. É isso que está acontecendo aqui na ceia. Rafael, acho que tem alguém aí. Ó. Não, chegou alguém aí. Pois não, Gisele? O quê? Ah. Isso que incluiu foi a Igreja Católica. É. Tá. Sacramento vem de sacrifício, não é isso? Olha a palavra. Sacramento. É. A ceia é muito clara com relação a isso. É um sacrifício. E o batismo? O batismo é um sacrifício ou não? Ó, claro, ué. Mesma coisa. São dois. Ali simboliza o sacrifício de Cristo, na sua completitude. Então, o casamento, irmãos, não tem nada a ver com o sacramento. Não tem fundamentação bíblica. Não é? Então, isso foi criado pela igreja como forma de amarrar a sociedade na tutela da igreja com relação aos matrimônios. Irmãos, qual é a legalidade do casamento? Onde está fundamentada a legalidade do casamento? Na lei, no papel, no cartório. A cerimônia, irmãos, por que a gente faz uma celebração ao casamento ali? Ele quer testemunhar para a sociedade, para os seus amigos e parentes, que ele casou. Mas nada que é isso. Você sabe como era a celebração de casamento na época da Reforma? Não é? O casal casava, comunicava com o pastor, e o pastor domingo, na hora dos avisos, fulano de tal e fulano de tal, casaram. Pronto, e aí acabou-se. Era dessa forma, porque é uma coisa normal, corriqueira. Claro que se a gente abrir o Novo Testamento, né, as bodas de Caná, a gente vê que há festa, e deve haver festa mesmo. Mas essa pompa toda da cerimônia, isso não tem nenhuma fundamentação bíblica. Não tem, isso é pelo menos cultural. Agora, o que é que a gente faz? A gente aproveita o momento para trazer uma mensagem de evangelismo. A gente aproveita a ocasião para isso. Mas não tem qualquer sacralidade ali no casamento. Não tem nada a ver aquilo ali. Que já foi feito no cartório. E acabou-se. Né? Não tem essa necessidade. Agora, a nossa cultura exige isso. Né? A noiva entrando de branco, não sei o quê, aquela coisa toda ali. Né? Se gasta uma fortuna de casamento. Não é? É bonito? É. Eu gosto de casamento. Eu acho uma festa muito bonita. É tanto que domingo sábado retrasado, teve um aqui, sábado passado. Muito bonita a festa. Né? Foi um casal crente que casou, então a maioria da igreja aqui era crente e também tinha uma grande parte aqui de descrente. E o pastor que pregou, né, trouxe uma mensagem evangelística. Muito bacana o que ele fez aqui. Alcançou os casais que não eram crentes com a mensagem do evangelho. Porque os dois já eram crentes, né? Mas é muito bonito aquilo ali. Né? A cerimônia em si, né? Da família entregando para o noivo a filha, né? O noivo recebendo ali a sua noiva, né? Tirando o véu. É muito bacana. Isso é muito simbólico. E é muito bonito isso. Por isso que
As mulheres gostam de casar. E eu não sou contra casamento na igreja, não. Mas pelo contrário, né? Case mesmo. Se você tiver condições, né? Faça uma festa bonita. Né? Mas o principal, irmãos, está na lei. Está no cartório. Está lá, resista lá, casei, acabou. É tanto que, quando o casamento foi feito aqui, eu perguntei, já casaram no cartório? Já. Ah, então sim, porque se não tivesse, não é? Eu digo, não, então casa lá e apresenta aqui para mim a certidão de casamento. Aí não tem nenhum problema, não. Né? Então, dois sacramentos, batismo e ceia, por causa de Cristo, que é o fundamento de um e de outro. Batismo infantil, não é? É uma tradição da igreja presbiteriana. Por quê? É isso que você quer entender, né? Por quê? Tá. É uma boa pergunta, irmãos. O pé do batismo, né? O batismo infantil, não é? Mas veja só, a primeira coisa que a gente deve pensar é: tem fundamentação bíblica o batismo de criança? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero uma resposta. Sim ou não? Não tem. Você disse que não. Hein? Tem ou não? Tem fundamentação bíblica o batismo de criança? Sim ou não? Tem. Ok. Aonde? Em que contexto? A gente pode dizer. Pronto. O que é que o batismo substitui? Paulo fala isso em Romanos. O batismo substitui o quê? A circuncisão. De quem? Dos infantes. Com que idade eram circuncidados? 8 dias após nascer, não é isso? Cristo foi circuncidado depois de 8 dias. E Cristo também batizou, ele fez as duas coisas. Porque o batismo, ali, ele mostrava, né, que ia haver uma mudança na nova aliança. Ele foi circuncidado e foi batizado por João Batista, já naquela época. Então, para a igreja presbiteriana, o entendimento é esse. O filho de um casal crente, ele é herdeiro da aliança por causa dos pais. Deve ser circuncidado, como era na antiga aliança. Mas, como não é mais obrigatório, a gente não está baixo a lei, mas baixo a graça, então eu vou batizá-lo. Sem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema, né, em batizar adulto ou criança. Porque eu sei que os dois têm fundamentação bíblica. Né? Ou vocês acham que quando as famílias se convertiam naquela época, com Paulo e os apóstolos ali, as crianças ficavam de fora do batismo? Claro que não, irmãos. O que é que Cristo diz? Deixais vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então existe fundamentação bíblica para você batizar a sua criança, tem um problema. Agora, a conversão é outra história. Aí vem a profissão de fé. Quando ela se torna adulto, toma consciência, né, do que Deus fez por ela, e vai se arrepender dos seus pecados, ela não precisa mais ser batizada. Ela precisa só professar a sua fé. Creu em Cristo. Deus me converteu. Deus tocou meu coração. Porque aí você diz, não, mas um adulto tem consciência dos seus pecados. Tá. Eu pergunto, quantos adultos têm desviado da igreja? Que foram batizados? E foram batizados conscientes do seu pecado. Então não é também fundamentação para você dizer que o batismo é só de adulto, porque também se desviam. Da mesma forma. Então, a questão do batismo, irmão, aí, isso não interfere na doutrina, né, básica bíblica. Porque o fundamento aqui é o batismo, se é de criança ou se é de adulto, não importa que sejam batizados. E o elemento tem que ser a água. Tem que ser a água. Dependendo da situação, pode ser vapor. Você está no leito de morte. Não pode ser batizado. Então, vai lá para fusão, né? O vapor enche de bolinha aqui, tá? Você vai batiza. Batismo por aspersão ou batismo por imersão? Vocês creem em qual batismo? Qual dos dois é o correto? Aspersão ou imersão? Porque o que é o principal de um e de outro? É ter a água. É a água o principal.
Mas por que a igreja presbiteriana batiza por aspersão? Hein? Por quê? Nós batizamos por aspersão. Vocês sabem? Hã? Não. Tem fundamentação bíblica. Irmãos, toda movimento... Não. Batizar é passar pelas águas. Veja só. Tudo aqui tem fundamentação bíblica. Não é questão porque é mais fácil, não. Tem uma fundamentação. Por que nós batizamos por imersão, por aspersão, e não por imersão? Não. Quando foi instituído o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo, como era feita a cerimônia de purificação? O que era que o sacerdote fazia com o sangue? Aspergia quem? Os ofertantes. Aspersão. Então, um dos fundamentos ali é essa aspersão. Aspergiam sobre, né? Aspergia água sobre o altar, aspergia o povo, era aspersão, não era imersão. Não era imersão. Quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo entrou no Mar Vermelho ali, para ser batizado, que ali também simbolizava o batismo da nação de Israel. Não, o povo passou ali a pés enxutos, né? No entanto, o vapor ali deve ter, Deus considerou, batizou todo mundo ali. Ali quando passou pelo Mar Vermelho ali, foram batizados nas águas. Então, Cristo foi batizado por aspersão ou imersão? Do Rio Jordão. Ninguém sabe. O texto não fala, não mostra assim, ele mergulhou nas águas. Não mostra isso. Mas mostra o quê? Que recebeu água no seu batismo. A água representa quem na Escritura? Qual o símbolo da água na Escritura? Espírito Santo, né? Está aí. Então, irmãos, a gente não tem problema com isso. Contanto que a igreja tome conhecimento do que está acontecendo, da forma correta. Sem fazer alarido aqui, sem fazer festa aqui. Coisa simples. E a terceira marca de uma igreja saudável, né, é a disciplina eclesiástica. São 3 coisinhas aqui que tornam a igreja saudável. A fiel pregação e o ensino da palavra de Deus, a sua doutrina. A fiel ministração dos sacramentos, de uma forma correta, bíblica, com fundamentação da Escritura. E a disciplina eclesiástica. Por quê, irmãos? Porque Deus disciplina o seu povo. Disciplina a mim e a você. Por quê? Porque nós ainda somos pecadores. Ninguém vive sem disciplina. São rebeldes aqueles que não querem disciplina. A rebelião é uma forma de indisciplina, né, na vida, no coração de um crente. Mas disciplina de que maneira? Todas elas. Todas elas, irmãos. Nós carecemos disso, de disciplina do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Principalmente a área espiritual. É de onde flui onde flui as consequências dos meus atos visíveis aqui. Então a disciplina é algo que todo mundo precisa. Não é só quando pisa na bola, não. Porque o que é que a palavra faz? Quando a gente prega a palavra, ela está consolando, ela está exortando, ela está disciplinando, ela tem esse papel. E também existe a disciplina da forma mais pejorativa. Você chama o crente para conversar com ele. Cara, isso não é papel, isso não é perfil de crente. O que é que está acontecendo? Isso precisa ser tratado na sua vida. Não é assim que funciona. Esse é o papel da igreja. E às vezes, irmãos, muita gente cai fora da igreja por causa disso. Porque ela leva a sério a sua disciplina e as pessoas não querem ser disciplinadas. Eu passei por uma experiência muito interessante. Um dos diáconos fez uma grande bobagem e a gente chamou ele para sentar e com o conselho chamou, porque era um oficial da igreja, a gente chamou para conversar e para discipliná-lo, né? Então ele chegou lá, né, a gente trouxe o fato, a realidade lá, o contexto, ele ouviu e disse: nós queremos te ajudar, fulano, nós queremos te disciplinar. Nossa, quando eu falei isso, veja só,
é aplicar a disciplina correta, trazer para junto. Disciplinar é trazer para junto, não é dar paulada e chicotada, não. É trazer para junto e caminhar com ele. Quando eu disse isso, irmãos, ele levantou-se e disse, eu não sou homem de ser disciplinado. Não. E se levantou e foi embora. Se levantou e foi embora da reunião. E por fim, o que aconteceu com esse moço? Hã? Hã? Foi embora de onde? Da igreja. Então, as pessoas têm essa característica, se acham tão santas, tão perfeitas, não é? Que quando você chama para junto, para disciplinar da forma correta, bíblica, elas não querem, elas não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. E não só isso não. O que é um presbitério? O presbitério é a congregação dos pastores e presbíteros. É ali que acontece, não é, a disciplina pastoral. E eu já participei de presbitério, onde o pastor foi disciplinado e ele não aceitou a disciplina também. Pastor de igreja. Irmãos, nosso coração é muito orgulhoso. Mas o fato é papel da igreja. E se você vai ficar aqui ou não, não é problema meu, é problema seu. Mas o meu papel como pastor e seguindo a Escritura foi feito. Você foi disciplinado. Agora, se você quer ir embora, pode ir. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu vou lamentar muito, porque você vai sair em rebeldia, Deus vai pesar a mão, né? E muitos que foram disciplinados se arrependeram e depois voltaram, reconheceram. Isso também é muito bacana, irmãos. Quando você, pastor, eu estou voltando porque eu reconheci a minha... Isso é bacana também. E aí senta e fica numa boa. Ok, irmãos? Então encerramos aqui hoje o nosso tema aqui hoje, né? As marcas de uma igreja verdadeira. 3 coisas simples. Fiel pregação da palavra e da doutrina e do ensino, da Escritura. Fiel ministração dos sacramentos e aplicação correta bíblica da disciplina. Vamos orar ao Senhor, encerrando o nosso culto? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos consola, que nos exorta e nos disciplina. Senhor, somos pessoas que carecemos da Tua correção, Pai. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço, em nome de Cristo, a termos um coração quebrantado e um espírito contrito diante do Senhor. Ajuda-nos também a discernir, Senhor, a Tua palavra, para termos saúde espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a participar da ceia da igreja, para sermos alimentados espiritualmente pelo Senhor, reconhecendo e entendendo os sacramentos da forma correta, tanto o batismo como a ceia. E nos ajuda, Senhor, quando formos disciplinados. Assim te oramos em nome de Cristo, por Tua bênção sobre nós. Amém.